Glória a Deus. Aleluia. Louva a Deus pelo nosso reencontro. Foi maravilhoso. Glória a Deus. Foi muita unção de Deus, muito poder de Deus. Glória a Deus. Quem teve lá nesse reencontro? Levanta a mão. Glória a Deus. Muita gente, irmãos, o negócio foi sobrenatural. Foi sobrenatural. Eu falei que eu tinha absoluta certeza que tivesse sido um paralítico que ele tinha andado, tivesse sido um cego que tinha visto, os filhos tinham ouvido, porque foi muita presença de Deus mesmo, muita glória de Deus. E o próximo encontro que nós vamos fazer, que será ano que vem, vai ser um encontro de líderes. Glória a Deus. E se o encontro é sobrenatural, o encontro de líderes é poderoso. Então eu sei que vai ser uma glória maior ainda que Deus vai derramar sobre nós, né, nos próximos encontros que vão acontecer a partir do ano que vem. Esse ano a gente já está chegando ao fim, né, desse ano. Temos somente algumas atividades. Eu sei que será uma bênção. Glória a Deus, aleluia. É o microfone? Aleluia. Queridos, deixa a Bíblia aberta em Êxodo, palavra de Deus. Êxodo capítulo 28, versículo 1 ao versículo 5. Nós estamos. Aleluia. Aleluia. Gente, nós estamos falando sobre o tabernáculo. Então, abra a Bíblia em Êxodo capítulo 28, versículo 1 ao versículo 5, palavra de Deus. Quero desejar bem-vindo a todos os visitantes. Desejar bem-vindo. É Naldinho, né? Cadê o Naldinho? Levanta a mão aí. Seja bem-vindo, tá bom entre a gente, convidado aí do Bruno, do Júlio. O Naldinho foi campeão amazonense, foi, Naldinho? Desse tamanho assim. Eu fui um dos maiores titular. Amém. De jiu-jitsu, né? Deus abençoe e faça de você um campeão maior ainda, em nome de Jesus. Queridos, aleluia. Palavra de Deus em Êxodo 28, versículo 1 ao 5. Só lembrando que terça-feira que vem será Santa Ceia do Senhor. Né? E acredito que daqui 2 terça-feiras nós vamos estar finalizando essa palavra sobre o tabernáculo. Devemos falar na terça-feira que vem sobre a arca da aliança e depois sobre os utensílios que tem dentro da arca. Tá bom? Então a gente vai, terça-feira que vem é um culto de Santa Ceia. Eu quero convidar todos vocês a virem para celebrar a Santa Ceia conosco. E também dizer que esse domingo nós vamos estar fazendo final da nossa campanha derrubando as muralhas de Jericó. Vamos fazer um ato profético poderoso e eu quero desafiar todos vocês primeiro a virem esse domingo. Então quero sobretudo convidá-los a participar, aqueles que podem, né, no culto da tarde, 5h30. É um culto que é bem mais tranquilo, mas nós vamos finalizar a campanha nos 2 cultos. Tá bom, gente? No culto da tarde e no culto da noite. Eu quero convidar você, pedir para você, desafiar você a trazer pelo menos 3 visitantes nesse domingo agora para a igreja com você. Para você não vir sozinho, mas você trazer 3 visitantes com você. Diga para quem está do outro lado, irmão, você vai vir acompanhado esse domingo. Tá bom? Quem são esses visitantes? Um parente seu, familiares, alguém da sua escola, da sua faculdade, né? Você vai convidar essa semana lá na faculdade, lá na escola, no seu trabalho. Vai dizer que é o final de uma campanha de vitória, onde as muralhas sobre a vida dele vão cair. Queridos, todos que vierem para esse templo aqui domingo, final dessa campanha, as muralhas vão cair. Vai ser uma semana só de vitória, só de bênção para você contar. Então eu quero convidar você a vir ser imensamente, grandemente abençoado por Deus nesse domingo, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Palavra de Deus em Êxodo capítulo 28. Nós vamos ler o texto bíblico e depois nós vamos ver uns
Primeiro, nós temos uns 4 vídeos, vamos ver 2, depois a gente fala alguma coisa, vê mais um, fala alguma coisa, vê o outro, e a gente conclui a mensagem. Palavra de Deus em Êxodo, capítulo 28, versículo ao 5. Hoje a gente vai falar sobre os sacerdotes, sobre as vestes sacerdotais. Tá bom, gente? Porque a gente está falando sobre o tabernáculo e a gente precisa trazer luz, lucidez, a mente de vocês sobre como que eram realizados os trabalhos ali no tabernáculo. Então a gente vai falar hoje sobre o principal líder, que é o sumo sacerdote, né? E as vestes, o que as vestes do sumo sacerdote, que era uma veste diferenciada, tem a ver com a nossa vida aqui também hoje. Então a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 28, versículo 1 ao 5, quem achou de glória a Deus? Diz assim: depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrar o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Tamar, os filhos de Arão. E farás vestes sagradas a Arão teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito da sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral, um éfode e um manto, e uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, santas vestes para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro e o azul e a púrpura e o carmesim e o linho fino. Aleluia. Está ok? Já está preparado? Quando eles se preparam aí, gente, Deus chegou para Moisés e mostrou para Moisés, né, como ele deveria fazer aquele tabernáculo. Quando o povo naquela época adorava, eles adoravam a deuses, eles adoravam a um objeto, a uma estátua, e eles não tinham a noção e a compreensão de como era Deus. Já que eles não tinham noção de como era Deus, e Deus não queria se revelar e não se mostrava, Moisés pediu a Deus que ele mostrasse pelo menos como era a sua casa e como era o local da adoração. Há um texto em Apocalipse que diz que nós vamos entrar num tabernáculo lá no céu, o mesmo tabernáculo que Moisés viu, que tem uma absoluta certeza que é incomparável ao tabernáculo que ele construiu para Deus aqui na terra, porque ele tinha uma difícil missão de tentar lembrar aquilo que ele tinha visto e, usando materiais aqui da terra, tentar explicar como era o tabernáculo lá no céu. Se o tabernáculo aqui na terra foi construído, era um tabernáculo feito de objetos e era um tabernáculo, né, parado, tenho certeza que o tabernáculo lá no céu tinha muito movimento, é um fogo com movimento, são anjos ali. Então há um tabernáculo no céu em que eu e você vamos adentrar um dia em nome do Senhor Jesus. E aí Deus deu essa revelação a Moisés, quando ele falou com Moisés no monte. Ele não deu só os 10 mandamentos. Deus descortinou o céu para Moisés, e aos poucos, conforme o tempo ia passando, Moisés ia trazendo algumas revelações. Para quem não sabe, foi Moisés que escreveu, né, o Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. São revelações de Deus para Moisés. Deus revelou a Moisés até o Gênesis, como tudo foi feito. E a partir daí, Moisés escolheu entre as tribos de Israel uma tribo. Na verdade, Deus escolheu a tribo dos levitas e disse: Moisés, você vai pegar os levitas.
e eles serão aqueles que servirão na minha tenda, na minha casa. Então aquelas pessoas que trabalhavam ali dentro do tabernáculo, era somente de uma tribo, não tinha um príncipe de cada tribo, eram somente os levitas que trabalhavam ali. Hoje em dia, tentam se resgatar um valor que não é verdadeiro, de que levita é aquela pessoa que canta ou que toca dentro da igreja. Na verdade, levitas são todos aqueles que exercem uma função ministerial dentro da igreja, que fazem um serviço, que fazem o culto acontecer dentro da igreja. Então Deus escolheu os levitas ali. Os levitas eram aqueles que eles não tinham muito tato com a pesca, ele não tinha muito como fazer, para cuidar, para tanger os bois, as ovelhas, ele não tinha muito tato com a agricultura, mas uma coisa ele sabia fazer bem, que era tocar, cantar, adorar o Senhor Jesus. Então, por isso que eles foram escolhidos. Era um povo levantado por Deus, uma das tribos levantada por Deus, para exercer essa função ali dentro do tabernáculo. O tabernáculo, ele não foi construído assim de uma hora para outra. Demorou 20 anos ou mais, cerca de 22 anos, para ser construído o tabernáculo. E eu acho interessante que quando Deus foi dando a visão a Moisés, Moisés fez o pedido de oferta ao povo, e a oferta que Moisés pediu não era uma oferta simples para que o povo conseguisse. Moisés pediu pedras preciosas de vários tipos, para que fosse feito o peitoral do sumo sacerdote. Moisés pediu animais e pediu madeiras que eram difíceis de ser encontradas. Como é que se encontrava aquilo no meio do deserto? Mas mesmo assim, o povo conseguiu, o povo ofertou. É como se nós de repente aqui no culto pedíssemos uma oferta que para você fosse quase impossível de você ofertar, mas mesmo assim você corresse atrás de cumprir o seu objetivo na oferta e trouxesse a oferta a Deus. Então foi assim que Moisés foi levantando o tabernáculo para Deus. Então nós vamos ver um vídeo aí que é sobre essas vestes sacerdotais, que nós vamos ministrar para a sua vida aqui essa noite, em nome de Jesus. O Senhor disse a Moisés: mande chamar o seu irmão Arão e os filhos dele, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Separe-os do povo de Israel. Eles me servirão como meus sacerdotes. Faça roupas especiais de sacerdote para Arão, a fim de diferenciá-lo em seu ministério. Isso dará a ele ao seu ofício dignidade e beleza. Chame todas as pessoas a quem eu dê habilidade e mande que façam as roupas de Arão, para que ele seja consagrado como meu sacerdote. Mande que façam um peitoral, um manto sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Essas pessoas também farão roupas de sacerdote para os filhos de Arão, a fim de que eles me sirvam como sacerdotes. Esses artesãos deverão usar fios de lã azul, púrpura e vermelha, fios de ouro e linho fino. Segundo vídeo, para vocês poderem ter uma noção de quem era o sacerdote, das vestes dele. Preste bem atenção. A sobrepeliz, roupa que vai por cima do manto sacerdotal, será tecida de fios de lã azul com uma abertura para passar a cabeça, rematada com uma tira de malha para que não se rasgue. Em volta de toda a barra, coloque aplicações em forma de romãs feitas de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Entre uma romã e outra, ponha sininhos de ouro. Arão deverá usar essa sobrepeliz quando estiver servindo como sacerdote, tanto quando estiver na minha presença no lugar santo, como quando sair dele. Nessas ocasiões, o som do sininho será ouvido e Arão não será morto. Faça também uma placa de ouro puro e, usando a técnica de um ourives, grave nela a seguinte frase: separado para o Senhor.
essa placa na frente da mitra com um cordão de lã azul. Arão deverá usá-la na testa para que o Senhor aceite todas as ofertas que os israelitas me trouxerem e para que eles não sejam culpados se cometerem algum erro ao oferecê-las a mim. Você tecerá para o sacerdote uma túnica quadriculada de linho fino, uma mitra de linho fino e também um cinto bordado. Para os filhos de Arão faça túnicas, cintos e mitras, a fim de lhes darem dignidade e beleza. Com essas roupas vista Arão e seus filhos. Depois consagre-os, dedique-os e unja-os com azeite, para que me sirvam como sacerdotes. Queridos, naquela época do tabernáculo, ninguém poderia entrar lá dentro do tabernáculo. Vamos passear, vamos ver como é que é ali o tabernáculo, como é que é lá dentro. Era muito rígido, as regras eram muito rígidas, as leis eram muito rígidas. Uma pessoa, no máximo que uma pessoa conseguia chegar, era até próximo do altar do sacrifício. Para aquele que quisesse ter uma proximidade com Deus, o máximo onde ele poderia ir era até o altar do sacrifício. E isso, se ele levasse um sacrifício, se ele levasse um animal. Tem pessoas que vêm para a igreja e ele vem trazer oferta, não traz nada. Então a pessoa, para chegar próximo de Deus, precisava levar uma oferta. Por isso que judeu, se você convidasse um judeu, conhecesse um judeu e falasse: vamos lá visitar minha igreja, ele não viria sem trazer uma oferta, e você era capaz de você passar vergonha, porque na hora de pedir a oferta, ele ia sair do lugar dele e ia trazer a oferta no altar. Se você não trouxesse, ele ia ficar sentado lá no banco e você poderia perder de ganhar um judeu para Jesus, simplesmente porque você deixou de levar uma oferta. Só quem podia passear ali ao redor do átrio eram os levitas, que poderiam entrar ali, e levitas escolhidos, havia horário, dia, para que os levitas fizessem as funções e trabalhassem ali no átrio ou no pátio, que é aquela parte externa do tabernáculo. Os levitas poderiam ir modear o altar de sacrifício, os levitas acompanhavam, trocavam a água da pia de bronze, do lavatório. Os levitas, eles ajeitavam, organizavam, limpavam ali. E eu fico imaginando, de repente, você fosse um levita e estivesse ali, Helena, trabalhando. Eu acho que qualquer um aqui ia ter uma curiosidade de tentar imaginar o que acontecia ali dentro do lugar santo. O que acontecia, quais eram os mistérios, quais eram os milagres que aconteciam ali. Eu não duvido muito, de repente, quando um sacerdote ia entrar no lugar santo, e quando ele abria a cortina, de repente um levita não ficar ali querendo saber o que acontece. Eu lembro quando eu ia para as convenções, eu ainda era um adolescente, eu passava o dia inteiro por lá com o pastor Denilson, na convenção da Ceadã. A gente ficava olhando, porque tinha uma sala assim, meio que separada, ali que só quem entrava era o pastor Jonas. Eu lembro que no primeiro dia que eu fui, que a gente não tinha nem crachá nem nada, e o pastor Jonas entrou, a gente ficava olhando assim para ver o que acontecia. A gente tinha uma curiosidade de saber o que acontecia nas reuniões em que os pastores se reuniam para decidir o futuro da igreja. Então era assim que ficavam aqueles levitas, todos curiosos, querendo entender quais eram os mistérios, quais eram os milagres que aconteciam ali. E a única forma que ele tinha de entrar lá no lugar santo era se dedicar, se consagrar mais a Deus e se dedicar dos 5 anos de idade até os 18 anos de idade para ser sacerdote. Isso era uma decisão dos pais. Os pais olhavam a criança e diziam: eu quero que meu filho não só seja um levita, eu quero que meu filho seja um sacerdote. Quando o filho atingia a idade de 5 anos de idade, ele era separado oficialmente, especialmente, para estudar sobre as diversas leis. 613 leis do livro de Levítico ele estudava. Era a constituição deles.
Se nós temos a Constituição aqui no nosso país, no Brasil, eles também tinham a Constituição deles, em que eles estudavam para que eles não cometessem algum erro e não morressem. E quando a pessoa estudava, se tornava um sacerdote, aos 18 anos, 19 anos de idade, 18 anos e um dia, ele já podia entrar como sacerdote. Entrava para trocar os pães da mesa dos pães, entrava para trocar o incenso do altar do incenso, e ficavam perplexos pelos milagres que aconteciam, porque aconteciam coisas sobrenaturais ali naquele lugar. Muitos sacerdotes entravam ali, mas havia um lugar mais profundo, havia um lugar de maior intimidade com Deus, que era o Santo dos Santos, que é um local que nós vamos estudar na próxima terça-feira, e que somente um homem poderia entrar lá, que era o sumo sacerdote. Somente ele poderia entrar ali naquele lugar. E o primeiro sumo sacerdote foi Arão. Para que Arão entrasse naquele lugar, ele tinha que vestir, que ter algumas indumentárias, algumas vestes, para que ele pudesse entrar ali. Quero dizer para vocês que foram escolhidos e ungidos por Deus 2 levitas e 2 pessoas consagradas a Deus, tanto para a construção do tabernáculo, como para fazer essas vestes. Eu queria usar a palavra correta de costura, confecção, para a confecção destas vestes. Então quem eram estes? Era Bezalel, que era um artesão, um artista, e Aholiabe, que era alguém que sabia trabalhar com ouro, sabia fazer gravações em ouro, sabia desenhar em ouro. Bezalel sabia tecer. Aholiabe cuidava de ouro, era alguém que tinha especialidade em ouro. Então esses 2 foram ungidos e levantados para que eles pudessem fazer com que aquela obra fosse uma obra perfeita. Antes de eu falar do sumo sacerdote, eu quero dizer para você que o livro de Hebreus, no capítulo 2 e no capítulo 4, ele diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Nosso pastor por excelência, o sumo pastor, o sumo sacerdote. A palavra sumo quer dizer a autoridade máxima. Jesus, ele é a nossa autoridade máxima, ele é o nosso sumo sacerdote. Então, é possível fazer aqui 2 tipos de aplicações nessa veste. Uma aplicação primária, que é a aplicação neotestamentária, segundo o livro de Hebreus, e falar que cada uma dessas vestes, esses significados espirituais, vem da parte de Jesus para a minha e para a sua vida. Mas é possível também fazer uma aplicação secundária e mostrar como Deus quer que nós vejamos e as consequências e as bênçãos de nós entendermos que Ele coloca um líder religioso, de que Ele coloca uma autoridade espiritual sobre a nossa vida. Primeira indumentária que a gente quer ver aqui hoje, das vestes, a mitra, ou o turbante. Se você ler em Êxodo capítulo 28, versículo 36, está falando desse turbante, que era uma faixa, uma faixa branca usada na cabeça. Acredito que alguns sacerdotes da igreja católica, alguns acho que papa ou alguma coisa assim, alguma nomenclatura assim, eles ainda usam ainda esse turbante. E no turbante do sacerdote, do sumo sacerdote do tabernáculo, tinha uma lâmina de ouro escrito separado ao Senhor, ou santidade ao Senhor. Estava ali na cabeça do sacerdote. O sumo sacerdote nunca poderia tirar aquele turbante da cabeça quando ele estivesse na vista das pessoas. Nunca. E se ele por acaso deixasse cair, isso seria um péssimo sinal e ele poderia perder o seu lugar de sumo sacerdote. Esse turbante, essa mitra, ela representa a autoridade do sumo sacerdote sobre as nossas vidas, a autoridade de Jesus sobre as nossas vidas. Não há nenhuma autoridade maior do que essa. A autoridade espiritual
espiritual de Jesus sobre a humanidade. A autoridade espiritual sobre a humanidade não é Buda, não é Maomé, não é Confúcio. A autoridade espiritual não são os diversos líderes religiosos que surgem querendo mandar e querendo simplesmente na hora de falar o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é o diabo, o que não é diabo, como a gente vê alguns líderes fazer aí. A autoridade máxima, o nome dele é Jesus de Nazaré. E essa lâmina na testa, ela é uma exortação para que nós venhamos viver em santidade. Todas as vezes que você se aproxima de Jesus, está ali uma lâmina na testa dele de ouro, dizendo: santidade ao Senhor. Isso é possível. Viver em comunhão com Jesus se você viver em santidade. E todas as vezes que você se aproximar de Jesus, você vai se afastar do pecado. Toda vez que você se afastar de Jesus, você vai se aproximar do pecado. Todas as vezes que você se aproximar de Jesus, você vai se aproximar da santidade. E a palavra de Deus para você nesse turbante é santidade ao Senhor. Esse líder, ele precisa ser honrado, ser respeitado. Sumo sacerdote, ele era respeitado. O sumo sacerdote dava uma ordem. Não havia ninguém sequer, nenhum israelense, nenhuma tribo, nenhum levita que tinha coragem de falar contra uma palavra do sumo sacerdote, porque ele era respeitado. Nós precisamos aprender a respeitar e a honrar as autoridades espirituais que Deus coloca sobre a nossa vida. A exemplo do povo de Deus. A segunda veste, parte dessa vestimenta do sumo sacerdote, é o éfode. O éfode, de modo geral, eu posso dizer que ele era uma túnica ou um avental azul, feito de linho azul e feito de púrpura e de escarlata, todo bordado, todo desenhado, que era colocado sobre um linho que ficava por dentro e que o sumo sacerdote usava. E essas vestes, essa indumentária, elas eram coladas aqui por uma pedra de ônix. E nessas pedras estavam escritos os seis nomes de um lado e os 6 nomes do outro lado, das 12 tribos de Israel. Vou pedir para a gente mostrar o vídeo 3, é o terceiro vídeo. O éfode, ele tinha ouro nela, tinha linhas de ouro, tinha um desenho de ouro nela. A gente vai assistir e ver o que é esse éfode. Os artesãos farão um manto sacerdotal de fios de lã azul, púrpura e vermelho, de linho fino e de fios de ouro, e o enfeitarão com bordados. Nas 2 pontas do manto haverá 2 alças que não deverão ser presas nos 2 lados do manto. O cinto que passará pela cintura do manto para prendê-lo será feito dos mesmos materiais do manto, formando com ele uma só peça. Pegue 2 pedras de ágata e grave nelas os nomes dos filhos de Jacó. 6 nomes numa pedra e 6 nomes na outra, por ordem de idade. Escolha um bom ourives para gravar nas 2 pedras os nomes dos filhos de Jacó e para montar as pedras em engastes de ouro. Coloque essas 2 pedras nas alças do manto sacerdotal para representarem as 12 tribos do povo de Israel. Arão levará nos ombros esses nomes para que o Senhor sempre lembre do meu povo. Faça 2 engastes de ouro e 2 correntes de ouro puro entrelaçadas em forma de cordão que você prenderá nos engastes. Esse éfode, ele representa as funções do sumo sacerdote e os deveres do sumo sacerdote para com o povo. Qual era a principal função do sumo sacerdote? Era a intercessão.
era ouvir as lamúrias do povo e levar a Deus. Ela pedia a Deus em prol do povo. O profeta, ele tinha uma missão de ouvir Deus e falar para o povo. O sacerdote, ele ouvia o povo e falava para Deus. Não existiam vários profetas que eram sumo sacerdote, não. O sumo sacerdote, ele poderia ser usado como um profeta, ele poderia ser profeta como diversas vezes na vida ele foi, mas um profeta, ele não podia exercer a função de um sumo sacerdote. Essas pedras que ficavam no ombro, com os nomes, a pedra de ônix, com os nomes das tribos, ela representava o suporte que o sumo sacerdote dava para o povo. Queridos, nós temos o único intercessor diante de Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós já viemos de lá, algumas pessoas vieram de lá, da Igreja Católica, e aprenderam que Maria é a intercessora. Muitos, quem sabe aqui, já rezaram, fizeram reza para Maria, pedindo que ela intercedesse diante de Deus, porque ela é a mãe de Jesus. E o único mandamento bíblico de Maria é: fazer tudo o que ele vos disser. A única vez em que alguém chegou para Maria e foi pedir uma intercessão de Maria, lá no casamento da boda de Caná, intercede por nós. Maria olhou para Jesus e disse: fazer tudo o que ele vos disser. O único mandamento de Maria é que você corra até Jesus, é de que você peça para Jesus. Ele é o nosso único intercessor. Claro que a gente pede oração uns dos outros, mas o único que pode chegar diante de Deus e pedir por você, não tem ninguém, gente, nenhum santo, não tem ninguém, é Jesus de Nazaré. E você pode, você mesmo orar a Ele, e Ele ouvir a tua oração e fazer o milagre acontecer na sua vida. Esse cinto que nós vimos aí, ele representa a força e a segurança. Que Deus, ele libera força sobre a sua vida e traz segurança. Muitas vezes a gente perde no meio da crise, no meio da luta. A gente fica: meu Deus, agora eu vou ser destruído, agora já era, agora não tem mais jeito. E Deus está falando que nele você encontra segurança. E se você chegou aqui essa noite se sentindo fraco, a palavra dele para você é: chegou fraco, eu sou forte, porque ele te dá força para você continuar, para você prosseguir, para você avançar. E se mesmo assim você não estiver conseguindo, ele é teu suporte, ele te carrega no ombro, meu irmão, para que você continue a sua caminhada e chegue ao céu em nome do Senhor Jesus. Terceira parte da vestimenta é o peitoral. O peitoral, ele tinha aproximadamente 23 centímetros. Algumas Bíblias na linguagem de hoje dizem que ele era de um palmo. Deus vou fazer um palmo de largura, um palmo de comprimento. E nesse peitoral haviam 12 pedras preciosas nele. Cada pedra continha o nome de uma tribo gravada nela. Vou pedir para a gente colocar o quarto e último vídeo. Eu quero que você preste bem atenção, porque ele... Faça o peitoral que o sumo sacerdote usará para descobrir a vontade de Deus. Como um manto sacerdotal, o peitoral também será feito de fios de lã azul, púrpura e vermelha e de linho fino, enfeitado com bordados. O peitoral será quadrado e dobrado em dois. Terá um palmo de comprimento e um palmo de largura. Coloque nele 4 carreiras de pedras preciosas. Na primeira carreira põe um rubi, um topázio e uma granada. Na segunda carreira põe uma esmeralda, uma safira e um diamante. A terceira carreira terá uma turquesa, uma ágata e uma ametista. A quarta carreira terá um berilo, um ônix e um jaspe. As pedras deverão ser montadas em engastes de ouro. Em cada uma dessas 12 pedras será gravado o nome dos filhos de Jacó para representar as 12 tribos de Israel. Com fios de ouro puro trançados, faça cordões para o peitoral. Faça também 2 argolas de ouro e as prenda nas pontas da
parte de cima do peitoral. Passe os 2 cordões de ouro nas 2 argolas e prenda-os nos 2 engastes de ouro do peitoral, que serão presos às 2 alças do manto na parte da frente. Faça outras 2 argolas de ouro que serão presas nas 2 pontas de baixo do peitoral, na borda do lado de dentro do manto. Faça umas 2 argolas de ouro e prenda-as nas pontas das 2 alças do manto embaixo, na frente dele, perto da costura e acima do cinto. Com um cordão azul, prenda as argolas do peitoral nas argolas do manto, para que o peitoral fique preso acima do cinto e não se solte. Quando entrar na minha presença, no lugar santo, o sumo sacerdote Arão usará esse peitoral, gravado com os nomes das tribos do povo de Israel, para que eu, o Senhor, sempre lembre do meu povo. Ponha um linho e tumim no peitoral para que estejam em cima do coração de Arão quando ele estiver na minha presença. Nessas ocasiões, Arão deverá usar o peitoral para que ele possa saber o que eu quero que o povo de Israel faça. Gente, essas pedras preciosas significam que nós somos pedras preciosas para Deus. E o sumo sacerdote carregava para que Deus nunca se esquecesse do povo dele. Todas as vezes que o sumo sacerdote entrava no tabernáculo, Deus lembrava do povo dele. Para que Deus nunca... Você acha que é possível Deus se esquecer? Deus não é. Deus não se esquece. Deus não se esquece de nós. E mesmo ele sem se esquecer, porque ele é Deus, ele é onisciente, ele tem todo o conhecimento, todas as coisas estão patentes diante dele, nos olhos dele. Mesmo sem se esquecer, ele ainda diz: olha, coloca o nome das tribos no peito. Você entrar, a primeira coisa que eu vou ler é o nome das tribos que eu levantei. Deus querendo dizer: eu nunca, não tem jeito, eu nunca vou me esquecer de ti. No peito, porque eu quero te proteger. No peito, porque eu sou aquele que guarda você. Todas as vezes que uma criança corre com medo, papai, mamãe, ele se joga, se abraça, aí o pai se abaixa e carrega no peito a criança. É Deus dizendo: em ti ninguém toca, em ti ninguém mexe, contigo ninguém vai te ferir, ninguém toca no fio do teu cabelo, porque você está no peito de Jesus, guardado pelos braços dele. Para tocar em ti, tem que tocar primeiro em Deus. Numa aplicação daquele que é o líder, que é a autoridade espiritual sobre a nossa vida, alguém para tocar em ti precisa primeiro passar por cima de mim. Para alguém tocar em ti, para alguém te atingir, diferente quando você está debaixo de uma cobertura sacerdotal, para alguém ferir você, para uma macumba pegar em você, precisaria primeiro pegar em mim para poder tocar em você. Mas todos nós estamos guardados no braço do Senhor Jesus. Você pode dizer para o seu irmão: você é intocável. Por que no peito? Porque fica perto do coração, representando o amor de Deus por cada um de vocês aqui estão. Porque quem sabe tem alguém aqui essa noite que não se sente amado. Você já acordou dizendo: queria que alguém me amasse? Você já ficou 6 horas da tarde, naquele horário da melancolia, dizendo: ninguém me ama, ninguém me quer? Jesus te trouxe aqui essa terça-feira para dizer para você que você é amado por Ele. Em quarto lugar, esse vídeo nos mostrou que ele carregava também, colocava ali, como se formasse uma espécie de bolsa entre esse peitoral e o éfode, 2 pedras, que eram Urim e Tumim. 2 pedras, Urim e Tumim. Urim significa luz e Tumim significa perfeição. E o sacerdote, através dessas 2 pedras, ele discernia a vontade de Deus. Gente, eu tentei, eu li, eu pesquisei, eu estudei não só hoje, no IBAD, quando a gente estudou sobre o sumo sacerdote, sobre este momento todo, sobre essas pedras, que eu queria entender como é que ele usava essas pedras. E eu não encontrei. Encontrei várias linhas de pensamentos de como é que ele usava essas pedras. Alguns dizem que era uma pedra
preta, outra branca. Algumas pessoas dizem que era uma pedra que tinha escrito nela sim, a outra não. E a fonte que mais me convenceu era uma de um rabino que disse que não tinha nada nessas pedras, eram pedras preciosas, mas que uma pedra, ela representava o sim de Deus, não tinha escrito nada nela, nada, mas quando o sacerdote viesse e dizia assim, Deus está falando sim. E a outra pedra, quando ele colocava a mão e alguém ia buscar um conselho, ele colocava a outra pedra, ela podia representar um não. Então, quando alguém buscava o sumo sacerdote, pedindo conselhos a ele consultava a Deus através do lindo mi. Ele dizia, olha, a palavra de Deus para você é não faz isso, vai quebrar a cara. Ou a palavra de Deus para você é sim, vai que vai dar certo. Representando, dizendo que o sacerdote, o sumo sacerdote, ele é o conselheiro que revela a vontade de Deus para a sua vida. Que bom quando tudo que você vai fazer, você consulta Jesus e pergunta, Jesus, é para eu fazer isso? Jesus, é para eu entrar nessa situação, é para eu fazer esse negócio, é para eu fechar? Porque tem gente que ele fecha as coisas, faz negócio, não pergunta para Jesus. E às vezes o não de Jesus é fechando a porta. Às vezes o não de Jesus é fazendo com que aconteça alguma situação, às vezes é através de sonhos, mas Jesus fala, Jesus orienta, porque Jesus tem o prazer de ser o teu conselheiro, quer te dar conselhos. E por um outro lado, que bom quando você vai fechar um negócio, quando você tem algo para fazer e você procura o sacerdote da igreja e diz, eu quero conselho acerca deste negócio, eu quero uma oração acerca deste negócio, eu quero uma orientação. Qual é a sua orientação? Para que você não ande também fazendo tudo na sua cabeça, tanto no nível da sua própria vida sentimental. A gente diz assim, que nada, apóstolo, ou meu líder, ou meu pastor, não tem nada a ver com a minha vida sentimental, essa história é minha, não quero saber nada de ninguém, depois quebra a cara. Mesmo na vida profissional, aí você diz, o que ele entende da minha área? O que ele entende desse assunto? O que será que o sumo sacerdote entendia para tanta gente chegar lá e fazer perguntas a ele? Ele não entendia nada, ele simplesmente consultava a Deus, porque Deus entende todas as coisas. Vou lá no meu líder, não entende nada sobre isso. Vou lá no apóstolo, não entende nada sobre isso. Mas ele é um homem de Deus e Deus vai dar uma orientação através dele para a minha vida. Na vida sentimental, na vida secular, sobretudo na vida ministerial. Porque tem gente que ele quer fazer a coisa na cabeça dele. Ele quer tomar decisões na cabeça dele e não quer dar ouvido à voz do seu apóstolo, do líder que Deus colocou sobre a sua vida, da autoridade espiritual que Deus colocou sobre a sua vida. Querido, não faça nada, não dê um passo sem buscar conselhos daqueles que exercem sacerdócio sobre a sua vida. Glória a Deus. Que aí você vai ver que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Em quinto lugar, ele usava um manto azul. Mostra em Êxodo capítulo 28. Por debaixo do éfode, nós vimos, acredito, no primeiro vídeo, ele tinha um manto azul. Que este manto, ele lembrava aos israelenses das leis de Deus. E que nos lembra aqui hoje dos princípios de Deus. A Bíblia, para o judeu, sobretudo no Antigo Testamento, mais ainda o Pentateuco, é um livro de leis, é a constituição deles. A Bíblia, para nós, é um livro de princípios. Apóstolo, qual é a diferença de princípios para a lei? É que a lei ela tem que ser seguida rigidamente. E o princípio não, ele é o espírito da lei. Ele entende do porquê que a lei foi criada, qual a motivação daquela lei existir, a razão daquela lei existir, e aplica na nossa vida da forma que nós vivemos hoje. Agora eu quero que você entenda
que tudo na vida é regido por princípios. Para tudo na vida existem regras, ou na linguagem judaica, existem leis que, se você obedecer, você vai ter sucesso. Se você quebrar, você quebra a cara. Existe a lei da física. Ninguém vai pular um prédio de 30 andares achando que vai ficar voando. Não dá para desafiar esse princípio, essa regra, essa lei. As pessoas aplicam a lei da física, um monte de ferro constrói um avião. E o avião voa através de princípios, através de leis, de regras. E o avião só voa se o vento estiver batendo o contrário. Quem segue a regra, a lei, e entra neste avião para pilotar, alcança o seu objetivo. Mas se alguém quebrar, qual é a regra? Ir contrário ao vento. Não, quer saber? Eu vou fazer diferente. Piloto, imagina, doido. Eu vou a favor do vento. Vai se espatifar no chão. Uma pílulazinha que você toma, um Dorflex. Pequena vez que a cabeça está para explodir. Aí tu pega o Dorflex e toma. 15 minutos depois, passou dor de cabeça. Porque há princípios da química aplicados naquela pílulazinha. Então a Bíblia é um livro de princípios. E Deus criou o homem. E se você obedecer os princípios bíblicos, querido, você vai ter sucesso na sua vida. Para a vida conjugal, para a criação dos filhos, para todas as áreas, para o trabalho, como é que o patrão tem que se comportar, como é que o empregado tem que se comportar, em relação ao dinheiro, administração financeira, em relação à atividade sexual.